Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da introdução do Livro dos Espíritos, que é uma parte muito rica da história da doutrina e de ensinamentos para entendermos a doutrina. Vamos estudar hoje a parte 15. Já há alguns áudios nós estamos conhecendo as dificuldades que Kardec passou pelas acusações, pelas perseguições, né? E nessa parte nós vamos ver aqui a acusação de que alguns que se dedicaram ao estudo da doutrina espírita ficaram loucos, ou seja, tiveram problemas mentais de tanto estudar, de tanto focar a atenção. Acusavam que aconteceu isso com alguns, como se a doutrina fosse um grande mal, né? Como eles diziam, coisa que não era de Deus. Então vamos aqui. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda a parte e em tudo o que não conhecem. Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a estes estudos, terem perdido a razão. Olha só aí, tá vendo? Perdido a razão. Como homens sensatos, podem ver nesse fato uma objeção séria. Então Kardec até ironiza, né? Como a gente pode ver uma coisa séria numa acusação dessa? Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Nesse trecho eu estranhei, quando ele fala que ocorre isso nas preocupações intelectuais. Aí eu pensei, será que acontece isso com os estudiosos? Fui pesquisar na internet e vi alguns casos mesmo de desequilíbrio mental por se dedicar a focar exageradamente a um conhecimento, a um estudo. Vamos continuar aqui para a gente entender. Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? É preciso, por isso, banir esses estudos? O que isso prova? Então, pela minha interpretação, ele estava afirmando que já aconteceu, né? E que não é o caso de banir os estudos. Pelos trabalhos corporais se estropiam os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência se estropia o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Então, olha só que isso é uma afirmação, né? Pelos trabalhos corporais, se você fizer isso de uma forma mal feita, descuidada, você vai machucar-se, né? Fazer danos no seu braço, nas suas pernas, um acidente. E aqui está afirmando que com o trabalho da inteligência, do pensamento, do cérebro, pode se estrupiar o cérebro. O que me causou estranheza, mas eu fui na internet, fiz uma pesquisa e achei fatos, né, que são verdadeiros, que aconteceu, e explicações. Né, eu vou botar os links aí no comentário abaixo, mas no site universia.net diz assim: o lado psicológico também é abalado, quer dizer, por pessoas que focam demais, né, numa coisa só, num estudo só, de forma fanática. Horas seguidas de estudo, sem descanso, pode gerar transtornos como ansiedade, depressão, chegando a inclusive gerar quadros crônicos. Entendeu? Isso aqui que eu estou lendo são coisas atuais, né, que eu peguei na internet. E tem outro link que eu vou botar que diz assim: o processo pode acontecer, né, de a pessoa ter danos e ter problemas mentais, quando se estuda excessivamente, se foca excessivamente sem outras atividades, né? Outras atividades aliviantes. Quando se está sempre pensando e só pensando nos estudos. Quando você se alimenta equivocadamente por causa dos estudos. Quando você tem pesadelos com os estudos. E ele cita uma máxima de Aristóteles aqui, a máxima atribuída a Aristóteles: a virtude está no equilíbrio. Então eu fui pesquisar para ver se isso tinha algum fundamento, e eu vou deixar os links aí. Continuando aqui, agora na leitura do Livro dos Espíritos,
Mas se o instrumento está quebrado, o espírito não o está por isso. Ele está intacto. E quando desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. É no seu gênero, como homem, um Marte do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. E aqui agora, gente, vai falar uma coisa importante. Não é com todo mundo que acontece isso. É com quem tem predisposição, quem já tem um processo, né? A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Essa palavra loucura era usada normalmente no século XIX. Né? Hoje ela caiu em desuso, mas ela era usada pela ciência. Então, continuando aqui. Estando dada uma predisposição à loucura, esta torna o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa pode ser a dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Então, nessas citações, nesses exemplos aqui, eu entendi que ele está mostrando que qualquer atividade, qualquer coisa feita fanaticamente, com um foco exclusivo naquilo, de uma forma totalmente exclusiva, pode causar problemas para aqueles que já têm uma predisposição, para aqueles em que já têm, na sua condição orgânica do seu cérebro, uma predisposição para que isso aconteça. Não é com todo mundo. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Como um louco espírita o teria sido sob uma outra forma, segundo a circunstância. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sob esse aspecto. Mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Voltando a dizer, essa palavra loucura era usada muito comumente na época. E ele está mostrando aqui que se uma pessoa tiver problema, dando esse foco exclusivo à doutrina ou qualquer outra disciplina, ele terá, não só com aquela, mas com todas as outras, porque ele tinha uma predisposição. Vamos deixar esse vídeo áudio, né, chama assim, vamos deixar aqui, para não ficar muito longo. Essa parte 15 terá outro áudio. Então, que Jesus nos abençoe e abençoe nossas famílias.